Uma primeira nota de parabéns pela celebração do aniversário, uma segunda pela organização deste evento e uma terceira pelo filme que acabaram de passar, que eu só posso restar com muito agrado aquele apontamento de passarem do grey para green. Portanto, nós também no Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e da Energia, o nosso lema é o crescimento verde e, portanto, parabéns também por isso. Muito bom dia a todos, um cumprimento especial aos convidados estrangeiros e muito agradeço o convite que me foi endereçado e, apesar de facto ter uma agenda hoje um pouco complicada, não poderia deixar de aceitar o convite que aqui está, tanto mais tendo como temas a reabilitação e a construção sustentável. Ao darmos início aos trabalhos desta conferência, eu gostaria de partilhar com os presentes a importância que o Governo tem procurado dar às matérias de reabilitação e do ordenamento do território em toda a política que temos vindo a desenvolver. Hoje, precisamente, foi publicado em Diário da República a referida Lei de Bases de Política dos Solos, que foi aqui mencionada anteriormente, e que foi promulgada pelo Sr. Presidente da República esta semana e hoje publicada. Em linha com o que foi aqui dito, nós temos vindo a fazer uma reforma profunda no ordenamento do território e acreditamos que também essa reforma está a contribuir para as mudanças e para os sinais que começamos a constatar no mercado. É a nossa convicção e se pensamos que tal tem sido demonstrado ao longo destes quase 3 anos de governação, que poucos temas são tão relevantes para o desenvolvimento económico, para a coesão e para o aprofundamento da cidadania como o ordenamento do território e com ele a reabilitação do património edificado, como eixo estratégico para esse processo. Este Governo, com os vários diplomas que tem feito aprovar, propôs ao país, e em especial aos profissionais do setor, ou os que se encontram hoje aqui connosco, uma nova forma de planear. Teremos assim um novo modelo de desenvolvimento territorial que nos dias de hoje poderá começar a dar resposta desde já às necessidades das gerações futuras, enquadrado num contexto mais vasto do crescimento sustentável e do emprego e tirando partido dos nossos talentos, dos nossos recursos naturais e das nossas infraestruturas e acrescendo numa visão pós-troika virada para um crescimento sustentável e duradouro. Com este objetivo, lançámos as bases para uma verdadeira alteração de paradigma, da expansão urbana para a concentração dos perímetros urbanos, das fronteiras municipais para uma gestão integrada das infraestruturas numa lógica intermunicipal, do enfoque na habitação própria para a dinamização do arrendamento urbano, da nova construção para a reabilitação urbana. A Lei de Bases da Política de Solos, do Ordenamento do Território e do Urbanismo, publicada hoje, abriu assim caminho à definição de um quadro mais alargado da reforma do ordenamento do território que este Governo está a levar a cabo e onde se incluem o REGIT, o REJUE, o tema como o cadastro, as políticas de cidades e a reabilitação urbana e da habitação. Como já foi anunciado pelo Governo, foi ontem aprovado também em Conselho de Ministros o novo REJUE. Este diploma representa mais um passo na política do Ministério para garantir um território mais sustentável, com uma ocupação baseada num planeamento responsável e na reabilitação urbana e estabelece 6 inovações que acreditamos que venham a reduzir substancialmente os atuais constrangimentos em matéria de licenciamento que nos afeta a todos. Primeiro, um novo regime de comunicação prévia. Segundo, uma redução do âmbito de apreciação no licenciamento. Terceiro, a diminuição dos prazos das consultas externas. Quarto, a inclusão do interessado nas conferências decisórias. Quinto, um novo conceito de reconstrução. E sexto, a inclusão de prazo nos alvarás de loteamento. Assim, ao impor limitações temporais aos novos loteamentos, o diploma contribui para o fim das áreas urbanizáveis e das operações urbanísticas que causam a expansão do solo urbano e a construção dispersa. Ao mesmo tempo, este novo diploma garante processos simples, rápidos e transparentes e dispensáveis à competitividade económica e à segurança dos investimentos. O REJUE permite aos promotores, quer aos investidores, quer aos particulares, darem início às obras no prazo de 8 dias após apresentarem o pedido na Câmara Municipal, ao incluir a nova figura da comunicação prévia aplicável às operações urbanísticas que se encontrem já enquadradas em plano de pormenor, alvará de loteamento ou informação prévia e no âmbito do qual se dispensa a apreciação técnica dos projetos pelos municípios. Com o novo REJUE, o Estado passa a permitir que o particular tenha a possibilidade de opção quanto ao procedimento que melhor se adequa à operação urbanística que quer promover, ao contrário do que acontecia anteriormente. Outra das inovações é, sem dúvida, a redução do âmbito de apreciação nos licenciamentos relativamente aos interiores dos edifícios, promovendo-se a responsabilização dos técnicos autores do projeto e dando a oportunidade aos municípios para concentrarem a sua apreciação
na defesa dos interesses públicos refletidos nos planos de pormenor e na fiscalização sucessiva. De resto, os planos municipais, nos termos da Lei de Bases, vão passar a concentrar todas as regras vinculativas aos particulares, o que garante uma maior transparência e simplicidade aos processos, assim como o aumento da segurança dos investimentos. Também a diminuição dos prazos para as entidades da Administração Central se pronunciarem cai de um máximo de 40 dias para um prazo único de 20 dias, garantindo assim uma maior celeridade nos tempos de apreciação dos processos de controle prévio. O REGOE prevê também a integração no promotor no processo de decisão, dando-lhe a possibilidade de participar nas conferências decisórias em caso de pareceres negativos das entidades consultadas. Contribui, assim, para a maior transparência do processo de licenciamento e, consequentemente, para a aproximação entre cidadãos e a administração. De igual modo, é definido um novo conceito de operações de reconstrução que clarifica o seu regime de controle e constitui um incentivo à reabilitação e à regeneração, promovendo a reabilitação económica, social e cultural e o reforço da coesão territorial. Em paralelo com a alteração aos regimes de planeamento e licenciamento e com vista a promover de uma forma imediata a reabilitação urbana, foi também já este ano publicado o regime excepcional para a reabilitação urbana. É imperioso, de facto, a revitalização dos centros urbanos, quer ao nível da habitação, quer ao nível das atividades económicas. É essencial olhar para a reabilitação de forma mais ampla e inclusiva, porque acreditamos que viver nos centros urbanos não pode ser um luxo e não podemos continuar a ter uma oferta de habitações reabilitadas apenas para mercado de luxo. Neste âmbito, o recentemente aprovado regime excepcional para a reabilitação urbana assumia a missão de estabelecer as exigências técnicas mínimas para a reabilitação dos edifícios antigos que permitissem adequar à realidade da reabilitação urbana as regras atualmente em vigor. O RERU estão, assim, excepcionadas determinadas exigências técnicas previstas nas disposições do REGEU, bem como em matéria de eficiência energética, infraestruturas de telecomunicações, em edifícios ou acessibilidades, para a requalificação do edificado já existente. O Governo considera, assim, que estas isenções reduzirão os custos de reabilitação até cerca de 40%, permitindo uma democratização dos centros urbanos ao garantir a viabilidade económica do processo de reabilitação. Consideramos, assim, que estão reunidas as condições para relançar o mercado do imobiliário de forma sustentável e através da reabilitação urbana. Aliás, provas disso é o facto da reabilitação urbana já ter registado em abril uma subida de 18% em relação ao mês anterior. Este processo de reforma do ordenamento do território e da alteração que surge decorrente da produção de todos estes diplomas, não há dúvida nenhuma que eventos como estes, conferências como estas, são extraordinariamente importantes porque permite não só discutir, mas também comunicar estas novas possibilidades, estas novas oportunidades que sabem aos promotores. E para terminar, com base neste novo paradigma, contamos hoje com a vossa colaboração, com a colaboração de todos, para que a reabilitação urbana dos aglomerados urbanos e o relançamento da economia nacional seja uma realidade o mais brevemente possível. Muito obrigado.